Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Com bom humor, estamos iniciando mais um Pampa Debate. Não é pela condenação a 9 anos. 9 anos e meio. Como é que é? É sem o Lula. 9 anos e meio, mas não é por isso. Ninguém fica satisfeito com a prisão de quem quer que seja, mesmo sendo uma pessoa que merece condenação, como eu entendo que o Lula merece, como eu entendo que outros que estão ainda sendo discutidos também merecem. Doutor Paulo de Argolo Mendes, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Que bom estar aqui de novo e que bom reencontrar o Lara aí, que fazia tempo que eu não Já vi. vai anunciando, então, Luiz Augusto Lara, nosso deputado. Exatamente. 5 mandatos, hein? O senhor não traz nenhuma crítica contra o prefeito de Porto Alegre? Bora, deixa eu pensar um pouco. Pega no pé do Nelson Marquesan. Aliás, não é só ele, está todo mundo pegando no pé do Nelson Marquesan. Mas o senhor veio até com um uniforme chinês aqui, foi uma homenagem aos nossos demais participantes da mesa. Essa túnica é chinesa, hein? Não é chinesa, não. Não? É estilo chinês. É o estilo chinês. Não é que ela seja fabricada meio de China, não. Não, ela é modelo mal. Modelo mal. Modelo mal. Mao Tse Tung. Essas túnicas vendem Ela já nas vem ruas com o na livro China. vermelho do mal no bolso. Poxa vida. Não, a túnica é barata lá. O cara é passagem para chegar lá. Não. Esse aqui eu comprei aqui em Porto Alegre mesmo e já faz muito tempo, é antigo. Na verdade, nem se usa mais isso aqui, né? Pô, Como? Tá bonito, pô. Não, muito obrigado, mas tá... Eu tô naquela campanha do agasalho, né? A gente vai doando o que dá, mas algumas coisas vão ficando. Essa aqui já tem Não, essa aí quando tu fores doar, eu sou candidato. Não vai me servindo do cara. Essa aí já veio com o livro vermelho do mal no bolso. Já veio. Já faz parte, né? Não, Já veio. se fosse do bem, pode ser, doutor. Do mal, não, né? Nem do mal, nem do mal, né? Mais um prazer, o doutor. Aliás, antes de apresentá-los, eu quero que o senhor conte a piada do seu pai, aquela. Seu pai dizia, não é piada, né? Pode ser entendida como uma piada. Conte. Não, é o seguinte, fez comentário Seu quando eu pai era cheguei médico. assim, disse, bom, agora está tudo tranquilo, chegou um médico já, né? E eu estava dizendo, olha, meu pai é do tempo, eu peguei esse tempo, em que cada pessoa tinha o seu mecânico. Né? Seu pai era médico E também? meu pai era médico. Então meu pai brincava e dizia assim, olha, médico e mecânico é bom tu ficar longe. Tu vai no mecânico e já diz, não, vamos trocar o esguicho para economizar gasolina, aí já não sobe lomba, não sei o quê. Então, você não está precisando, fica longe, não te mexe. Meu pai brincava, dizia, olha, médico é a mesma coisa, não vai tese curar. seguinte, compra Mas um carro tem novo, vai lá e compra um carro da Lifan Motors. Pronto. A nossa montadora chinesa, que agora está montando no Uruguai, que é um montador uruguaio, que chega a Porto Alegre, graças a Deus, pelas mãos de Jefferson Firstenau, nosso querido amigo da Sun Motors. E nós temos aqui recebendo nosso diretor comercial da Lifan, Dr. Jair Leite de Oliveira. Ainda bem que o senhor tratou aqui com um governo sério e que pensa em desenvolvimento, então saiu logo a nossa concessionária aqui. Prazer tê-lo aqui. Coisa boa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Nos conhecemos a GM, né? Verdade. Eu tive o privilégio de morar aqui por 8 anos. Meus filhos saíram daqui falando refri, falando bici, né? E a gente tem uma ligação muito forte Shima. aqui, né? Um Shima. E é impressionante, né? Quando andando hoje por Porto Alegre, relembrando as ruas e os espaços que a gente frequentava, é sempre uma emoção grande. Tu és natural de São Paulo, né, Levi? Sou natural de São Paulo. Né? E por Paulistano? 2 ocasiões... Paulistano? Paulistano. Paulistano. E por 2 ocasiões morei em Porto Alegre, na última na implantação da indústria automotiva aqui. Né? Sou novinho no ramo. O nosso glorioso André Bier. Verdade. Pinheiro Neto. Escola. Professor, meu professor. Qual, o André Bier ou Pinheiro? Os dois. Os dois, os dois. Os dois foram meus professores. Mais satisfação. E agora chega de novo a Porto Alegre com a nossa Lifan. Quer dizer, vamos ter contatos maiores aqui, por certo, virás mais aqui, porque o Jefferson é um recordista de vendas de carro. Né? Olha, e o carro que eu vi lá, olha,
espetacular, viu, doutor? O novo X60 está realmente espetacular. Mas depois nós vamos falar dela, mas eu tenho que apresentar um cara que tem uma rica cara de gaúcho. Ele desperdiça essa rica cara de gaúcho que ele tem. Ainda bem que é o Sidney Levi, que é o nosso RP. Obrigado. Colega jornalista, já trabalhou na Folha. Trabalhei na Folha, eu tenho uma carreira também. Uma pequena carreira. Revistas do ramo. No ramo automobilístico, dos dois lados do balcão, em jornais grandes, em empresas, em indústrias, em grande indústria, e agora atendo, estou junto com o Jair na Lifan. Mas você está ficando com os olhinhos meio puxados, viu? Já, eu tenho um pé na Ásia, digamos. A quantidade de horas que eu já voei para o Oriente, para Japão, para China, para Taiwan, ele é significativo. Mas é um grande prazer estar com vocês aqui no Sul. Prazer é todo nosso aqui. Sou paulista também, paulistano, da Gema, corintiano. E nós estamos aqui. E o Jair, tu és? Feliz. Você quer de palmeirense? Sim. Acertou. Que cara, hein? Tu vê como... Mas que olho, hein? Que olho, Não, olha o sorriso de um e quando ele falou... Sabe por que eu aprendi que era palmeirense? Quando ele falou e é corintiano e blá, ele deu uma murchada. Mas é ele entrou em prostração. Hoje à noite tem uma oportunidade. Santista, eu sou santista, né? Olha, hoje à noite tem uma oportunidade e ele conhece a tradição. Eu sou sócio rei. Mesmo caindo aos pedaços, a gente vai lá e liquida o gavião, viu? Não sei, vamos ver. Se tiver hoje à noite. Amanhã cedo a gente conversa. Aliás, vocês têm um jantar hoje da Lifan, tem que botar um televisor lá. Né? Exato, para abrir a festa de inauguração da concessionária. Quem é que vai falar da concessionária? Deveria ter vindo o Jefferson, mas ele está aí, o presidente. O presidente é chinês, mas tem um nome americano. Johnny, não é? Johnny Fang. Johnny Fang. Mas esse é o nome mesmo ou ele adota esse nome no Ocidente? Os chineses, geralmente, o primeiro nome é muito complexo, muito complicado de ser pronunciado. Sim. Então, eles escolhem o nome e aí a escolha é livre. Eu já estive investigando isso. Que seja mais fácil a comunicação, né? Eu me dei conta disso na China. Várias pessoas com um nome com uma sonoridade ocidental. Né? Até que um dia perguntei para uma delas, escuta, esse é o teu nome mesmo? Não, meu nome é impronunciável. É impronunciável. Então, você faz um nome fantasia, nome comercial. Mas por falar em impronunciável, como é o nome do presidente chinês? Do presidente é Mr. Min Chang. Não, ele está falando do presidente nosso. O Johnny? O primeiro é... Inky Fang. Até está barbado. Comparado com a média lá. Isso, comparado com a média é impronunciável. Você falou, e ontem ele estava contando uma história interessante, que num determinado momento, o vinho não faz muito sucesso na China, né? Mas, mas eu já tomei vinho lá na China e gostei. Mas com o crescimento chinês, muitos vinhos chegaram. Sim. E ele falou que um vinho sem nenhuma reputação acabou ganhando o gosto do chinês, não pelo paladar, que eles não tinham um paladar refinado, mas porque era o único que eles conseguiam pronunciar. Então chegava no restaurante, eles esqueciam, me dá aquele lá. E aí o vinho ficou bom. Achei interessante essa história. Maravilha. E quem é que vai falar da chegada da Lifan aqui? Posso falar? O Jair fala. E vamos falar, porque isso aqui é debate, né? Ok, vamos falar. Que vão ser entrevistados aqui, porque não é. O que ele não esqueceu... Eles estão à disposição de vocês aqui. Claro. É um peito, né? Lançar uma concessionária quando tem muitas fechando no Brasil inteiro. Exatamente. Você lembrou bem, o país teve, nos últimos 2 anos, mais de 2.000 concessionárias fechadas, de todas as marcas. Isso é uma perda irreparável, né? Representa aí muitos e muitos empregos. E mesmo nessa situação, a gente entende, e aí a questão, a Sun Motors, né? na pessoa do Jefferson, é uma combinação muito interessante, porque não é fácil você encontrar um empresário neste segmento. É muito interessante. A atividade de uma concessionária, ela tem muitas particularidades. E o Jefferson já tem uma bagagem muito interessante. Hoje ele me falou alguma coisa que me surpreendeu. Porque ele tem o pós-venda dele é muito bom. E ele falou, cara, é a única... Eu sei porque eu tenho carro do Jefferson. A minha mulher é o único local... É campeão. Aonde eu posso fazer a diferença. Porque os carros hoje são muito parecidos, são muito iguais.
E aonde que ele pode mostrar o que ele é? É na parte de pós-venda, né? Então, a estratégia dele de fidelização é através do pós-venda. E está certo, né? Eu estou nesse ramo há 42 anos, faço agora em fevereiro, posso te assegurar que tentei convencer muitos empresários de que a área de pós-venda de uma concessionária é muito atrativa, para não só do ponto de vista de rentabilidade, mas para fixação do cliente, para reter o cliente. E é uma satisfação para nós encontrar aqui em Porto Alegre um empresário que já traz esse benefício e quem vai ganhar é o cliente com isso, né? Quem vai ganhar é o cliente, sem dúvida nenhuma. Sabe que é extremamente importante isso. Vou contar uma história rápida para vocês. Há muitos anos atrás, um amigo meu quis botar uma autorizada da Suzuki motores náuticos, que eles têm toda uma linha. Uhum. E tinha uma área já na Zona Sul e tal, estava se preparando para isso, discutia a questão com a Suzuki disse, nós temos X lá, sei lá, 10 motores diferentes. E precisa ter um exemplar de cada um para ficar à mostra. E precisa de cada um ter um outro desmontado na prateleira. Sim. Para que não aconteça de chegar um cliente Suzuki, chegar ali e dizer, olha, eu preciso da parafuseta do não sei o quê. Vou mandar vir de São Paulo. Eu sempre digo isso quando vou na concessionária do meu carro, chego lá e diz assim, e fabricado no Brasil. Ela diz, isso aí vai levar talvez uma semana, mas o senhor deixa o telefone, eu ligo quando puder trazer o carro aqui para trocar, porque não tem invariavelmente assim, infelizmente. Exatamente. Mas essa é uma questão recorrente no setor, né? Por um motivo muito simples. Os fornecedores, o fabricante do automóvel, ele fabrica, enfim, grosso modo, a carroceria, as partes principais. Mas componentes, que são os que quebram, que são os que precisam de reposição, são fornecedores locais ou internacionais, que estão na China, estão no Brasil, estão em qualquer lugar. É a terceirização. Então, exatamente. Então, esse componente, ele está aqui, né? E ele é custo de estoque você manter. Então, esse diferencial de ter imediatamente a capacidade de fornecimento faz a diferença, é o que ele falou do pós-venda. Quer dizer, o que diferencia hoje o meu carro chinês da Lifan com o outro carro de uma marca japonesa, alemã ou brasileira, ou norte-americana, vamos dizer, entre aspas, brasileiras, fabricados aqui, é o atendimento. O que faz diferença para o consumidor, e isso é cada vez crescente. Com certeza. Hoje a diferença não é mais, já não existe mais aquela fidelidade. Mas não vamos nos iludir muito. Aquela fidelidade. Na medicina também é igual. O cara chega lá infartado e diz, eu tenho que esperar vir um estente lá. Isso, tem que comprar na China. Se for em Canoas, então, é melhor já vir direto para Porto Alegre, porque está administrado lá por uma tal de GAMP, uma organização social, que chega ao ponto de recolher o INSS do funcionário e não repassar. Isso já não é um delito previdenciário. Isso é apropriação indébita. Né? Isso é se apropriar do dinheiro que não lhe pertence. Não lhe pertence. Então, tu tem razão. Tem problemas importantes aí. E não é estente que falta lá, falta aspirina muitas vezes. Essa questão de apropriação indébita tem história recente. Meu caro Levi, então vamos falar do carro. Vamos lá. Que eu fiquei encantado hoje. Sim. Olha, um carro vale a pena. Até aquele quadro comparativo que eu trouxe, até gravei e hoje mostrei. Fui almoçar com nós, tive que sair lá do evento, porque eu tinha um almoço já marcado há muito tempo com o pessoal da Celso Pneus aqui, que é uma das grandes empresas de pneus aqui, tu conhece, se morasse aqui, né, Jair? Sim. Então, eu estava mostrando aquele quadro comparativo com os carros concorrentes. Sim. Não perde nada. A gente, na área de comunicação e marketing, geralmente, das empresas, a gente busca os diferenciais para poder expor. Está chegando um colega nosso jornalista aqui, viu? Ok, mas... Tiago Dimmer, diretor de publicidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ótimo, fico feliz. Hoje estava aqui... Muito obrigado. Atraso aí, Paulo Sérgio. Não tem problema. Esse trânsito está um horror em Porto Alegre. Quem cuida de verba nunca se atrasa. Tem prioridade, hoje estava o secretário da Fazenda, sentado onde está aqui, hoje está o Tiago Dimmer. Aliás, teve um debate bonito ontem, viu? Aqui. Então, só para responder a tua pergunta, o quadro comparativo ali é um facilitador, porque, como eu disse antes, o cliente, ele já, há anos, a tendência de
infidelidade de marca, ela existe, ela é real. O cliente cada vez mais é pouco importante a marca. Não é como no tempo do meu pai, ou quando a gente... Sim. Não, eu sou fiel à marca X, à marca Y, e eu só compro dessa marca. Hoje isso está acabando, né? Então o cliente compra aquilo que é mais conveniente, aquilo que lhe atende, ele procura preço, ele procura, enfim, uma série de afinidades. Então você poder mostrar para ele que o teu produto, ele tem uma série de coisas que os concorrentes não têm ou têm características diferentes e mostrar assim na hora, isso é um facilitador muito grande, porque quando o cliente Se o cara chegar lá e olhar aquele quadro, ele compra a X60. Não, então, mas porque hoje a jornada do consumidor ela é totalmente diferente. O cliente quando chega na loja para comprar, ele pesquisou 6, 7 modelos na internet, foi nas mídias sociais, olhou, entendeu, debateu, conversou, né? Ele chega super informado e definiu 2. Ele vai ver o teu e o do concorrente e ali ele vai decidir a compra, se é o teu ou se é o outro, ou se ele atravessa a rua. O Thiago Dimmer está encantado com a Lifan se instalar aqui, no momento de crise do Rio Grande do Sul, acreditando no governo de Jair Sartori. Importante. Isso não é por acaso, né? Quer dizer, faz parte de um projeto que a Alifan tem de colocação de crescimento para o Brasil, independente, inclusive, dos altos e baixos da nossa economia. Eu ia comentar como está forte a penetração da China na indústria automobilística, que a Scania é chinesa hoje. Pertence à China. A gente tem a ideia da Scania como um nem sabia disso. Caminhão potente, não sei o quê. Sim, A Volvo pertence à Geely, que é uma marca que o Jefferson tinha aqui, mas provavelmente, não sei se vai ter de novo, mas ele já está namorando. A qual o Jefferson tem no Uruguai. O grupo da Sun Motors tem no Uruguai a marca Geely. A marca Geely é uma marca Sabe por quê? Ele no quer se mercado vingar de chinês. vocês, porque ele quer Geely de novo, porque vocês não dão Alifan para ele lá em Montevideo. Mas essa marca ela é dona da Volvo. Mas sabe, eu estava vendo, agora faz um tempo, uma entrevista com o chairman, o CEO de uma empresa chinesa que fabrica pianos. Então, eles já são o maior fabricante de pianos do mundo. Tu pensa em piano, pensa na Alemanha. Eles já são o maior fabricante de pianos do mundo. E ele dizia, nós já somos o maior fabricante de pianos do mundo. Nós agora vamos ser os melhores. A meta, nesse momento, não é a quantidade. É ser o melhor piano à venda no planeta. O duro vai ser pronunciar Steinway em chinês. Você sabe que o estereótipo que se tem da China, ele é bastante diferente da realidade. Né? Porque as mudanças que ocorrem na China, aliás, está sendo objeto de estudo em todos os lugares do mundo, né? Por que o modelo chinês falhou em alguns lugares, não falha lá, né? Então tem muito material hoje, tem muito estudioso avaliando isso. Eu vou à China regularmente desde 2005, há 14 Mas vezes. o que falhou o modelo chinês? Não falhou. Em outros lugares, né? O modelo comunista falhou em outros lugares, mas não, o modelo não chinês. Não chinês. O azar de Cuba foi ter se aliado à Rússia, né? A União Soviética na época. E é interessante. Coisa que o Trump fez, passando tantos e tantos anos, o Trump foi lá e se aliou. Mas assim, uma coisa que às vezes o consumidor... Se encontraram no baile lá da Miss Universo e fizeram o conchavo. Desculpa, imagina, sabe o que? Tem que fizeram de conta que não se conheciam. Não, se conheciam. Ele é mais bonito, ele é mais bonito naquilo que na televisão. O Trump não sabia que era o maior empresário do ramo imobiliário que existia na União Soviética. Não sabia. Mas o que eu ia complementar é o seguinte, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é a relação de números. Né? Em 2005, né, não faz muito tempo atrás, o mercado brasileiro de automóvel era maior que o mercado chinês, na casa lá de 2 milhões. Né? Passados 12 anos, o mercado nosso caminhou ano passado, chegou a 3 e pouco, mas ano passado fechou a 2,3 milhões veículos, e o chinês 28 milhões.
Então, aumento a de renda, escala... aumento de renda dos chineses? Não, exportação também. Com né? certeza. Não, isso é mercado local. Não, Tô mercado, falando mercado, ele está falando mercado. local. Por favor. Não é a produção, é o Não, mercado. não me diga que há 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Não, aumentou Não. a renda do chinês. Aumentou Só a pode. renda, aumentou a renda. E Qualidade todos de os vida, fabricantes de automóvel do mundo estão na China. Então, assim, o segredo... Tu chegasse a visitar a fábrica da GM na China, né? Sim, Chegasse a visitar. em Shanghai. É. Então, Eu estive lá na fábrica. O mercado chinês tem uma coisa que nenhum outro mercado tem: escala. E com o advento da tecnologia, você dá saltos. Então, o mesmo robô que está dentro de uma fábrica chinesa hoje é o mesmo robô que está numa fábrica alemã, numa fábrica americana, numa fábrica japonesa. Né? Então, é por isso que se dá esses saltos. O último salão do automóvel, quem fez mais sucesso lá não foram os carros importados mais, que era, vamos dizer assim, o que chama a coqueluche, né? Os carros locais. E há 6 anos atrás, os carros produzidos, carros chineses, representava menos de 10% do mercado, já representa 40%. Imagina. Então, assim, os números são muito favoráveis para o ganho de qualidade, para o ganho de design. Pô, não né? tem o que o chinês não faça, né? Não tem o que o chinês não Isso faça. só comprova, né, que é o capital que faz gerar a renda, né? Que é o capital que faz com que as pessoas tenham uma vida melhor, tenham mais possibilidades. Não, eu vou discordar de ti, Tiago. Eu acho que só funciona na China porque o Estado é comunista e o mercado é capitalista. Sim, lá mas tu não leva 2 anos, como aqui, para ter uma licença para construir uma empresa. Sim, mas depende do capital. Para Paulo conseguir um Sérgio. PPCI, para conseguir um PPCI nos bombeiros. Mas depende do capital, é isso que eu estou querendo dizer. Não, Depende do capital. Mas lá eles dão preferência. O comunista chinês, ele entende que o mercado é fundamental. Sim, que o capital é que ele fundamental. só vai resolver a vida de 1 bilhão e 300 milhões de chineses se ele gerar emprego e renda. para essa Mas gente. acima de tudo Que tem... aqui nós não entendemos. socialismo A capital, vanguarda do né? atraso domina no Brasil. Não, mas Predomina. acima de tudo lá tem um plano, um planejamento de Estado, Sim, não de governos. Exato, Sim, não claro. é governo. Então, a cada governo que entra, até porque lá um não desmancha troca o o que o governo, outro né? fez, o outro... Recém agora que nós estamos começando a entender que tem algumas coisas que devem ser intocáveis e deve ter um planejamento de São as longo cláusulas prazo. pétreas. Olha aqui, eu visitei 2 Isso ajuda escolas. muito. Eu visitei 2 escolas, uma em Pequim, outra em Xangai, de formação do Partido Comunista, de formação de gestores chineses. Em cada sala de negócio aula, impressionante. só 8 lugares, os meninos e as pessoas mais velhas chegam com a sua pastinha, terno de gravata, terno escuro, né, tecnologia fantástica, e eles são colocados na gestão do Estado. E aí o que acontece? Tudo é por meritocracia. O prefeito Surrou, lá onde, que é a cidade irmã de Porto Alegre, ele já tinha sido prefeito em outras 2 cidades menores. Ele estava numa cidade de apenas 12 milhões de habitantes, e o sonho dele era ser prefeito em Xangai ou Pequim. E ele vinha numa escalada ascendente. Lá não tem eleição. Tem que ser. É a meritocracia dentro do partido. Sim. Aí funciona. Está vendo? Cara que produz, vai. Tem capacidade. Não, e uma outra coisa Aquilo lá. que produz não vai. Lá tem bastante robô, mas roubo, o Estado, quem rouba lá, já era, né, bom? Claro. Então a No punição Japão, quem severa. rouba e é apanhado, dá um tiro na boca, na frente das câmeras de televisão e morre. Aqui no Brasil. Bom. Aqui os caras vão lá, tomam um vinho, Aqui tu tomam uma compra borracheira voto, de vinho. Tu compra voto aqui. Hoje de manhã eu vi o Paulo Maluf defendendo o Temer na TV. Olha que... Paulo Maluf fazendo discurso sobre a integridade das pessoas. Pois é. Temer tem que ser defendido pelo Paulo Maluf. O mundo, porque a coisa está... Já não tem mais para onde escorrer. Agora veja o momento. Diz para o amigo, pois é, isso aí me lembra quando o Lula foi na casa do Maluf abraçar ele lá e pedir apoio. pedir e tal. apoio pra Aí meu amigo já candidatura. ficou bravo. Não, isso aí eu não sei se Mas ele não apoiou o Lula hoje, não. Hoje ele não apoiou o Lula, só o Temer. Não sei. Agora, Não, é o contra Thiago o Temer, Dimer, ele quer a Dilma. vocês estão chegando no momento que a GM anunciou aí um investimento, quanto? 1 bilhão e 400 milhões aqui no Rio Grande do Sul. E amanhã a gente tem um outro programa aí que tem também a SEMA, através de licenças, que vai gerar aí muitos empregos, né? Tem esse lançamento aí
lá no Palácio Piratini, junto com a Secretaria de Minas e Energia. Então, o Estado está se mexendo. Hoje, agora à tarde, eu tive ali, por exemplo, até dentro desse exemplo que tu deu, né, Paulo Sérgio, de empresas que não estão olhando para a crise, estão olhando para o futuro, né, pensando no futuro. Tive ali hoje na Feira Brasileira do Varejo. Sim. E cada vez maior, cada vez... Sei que eu deixei de ir lá para ir no lançamento Mas estava da Lifan. Estava bem representado pelo Alexandre, Sim, né? o Pelo Alexandre Alexandre estava André, lá, né? representando a Rede Presidente aqui Pampa. da Rede Pampa. E o governador também estava lá e fez questão de colocar toda essa preocupação com o futuro. A gente não pode só ficar olhando para a crise, né? A gente está na hora da gente olhar para o futuro. Mas eu fico feliz de saber que o Estado que está tão mal na saúde, pelo menos para os empresários, está bom. Estou te provocando. Não, mas isso é natural, né, Paulo Sérgio? Que para alguém esteja Mas bom. é a natureza Mas assim, de Paulo de Argola. o que o governo Ele é anterior, por predador. exemplo, o que o governo Ele é um anterior ser predador. deixou de dívidas com os hospitais do interior do estado, o governo conseguiu finalmente quitar, né, essas dívidas. Mas Claro não que reconhecer, tem muitos avanços aí. Ele não né? reconhece isso. Mas para isso, presidente, é que o Estado está sim preocupado com as áreas essenciais. Em reformar o Estado, em modernizar o Estado, em pensar no que é essencial para a população, que é saúde e segurança. A segurança a gente também sabe e admite que ela não está como deveria estar e que a gente precisa avançar muito. Agora, é toda aquela discussão que a gente precisa fazer e que a gente vai ter que levar para um plebiscito no ano que vem, se os deputados, é claro, aprovarem, para que a gente discuta isso com a população. O que é essencial no papel do Estado? A saúde é essencial. É essencial e precisa melhorar, com certeza. Uma coisa que tu tem que discutir com o teu governador. Com o nosso governador. Não, dele, Ou ele não é seu ele tá governador? próximo. Somos gaúchos, né? Dele que está próximo. Não, o governador dele é Santa Catarina. Vamos abrir a caixa preta das isenções fiscais. Por que tem que esconder isso? Por que não pode dizer para quais são os empresários que estão sendo beneficiados? Né? Por que eles estão sendo beneficiados? Quantos empregos estão gerando? Né? Mas a gente tem no nosso portal de transparência lá vários detalhes sobre as isenções fiscais. Não, o doutor Argolo age como se essas isenções isso aí fosse praticado pelo governo Sartori. Na realidade, essas isenções são praticadas há muito tempo. E nem estou dizendo que não deva... Tem alguma do Sartori? E nem estou dizendo que não deva ter isenção. Eu digo que tem que ter transparência. Sim. É isso que eu cobro desse governador. Não tem transparência. Tem que ter Acho transparência. que o senhor está equivocado na sua afirmação. Este talvez seja o governo mais transparente de todos os outros que já passaram pelo Rio Grande do Sul. Mas não estou comparando com os outros. Eu estou dizendo... Qual foi o primeiro governo? Qual foi o primeiro governo a divulgar o salário de todos os seus servidores? Isso não é transparência? O que o PT relutou a fazer, nós fizemos. Divulgamos o salário de todos os servidores hoje do Estado, estão lá no site da transparência. Se nós avançamos o salário do servidor, por que não pode abrir do empresário? Nós avançamos... O que tem aí dentro do servidor? Do empresário não pode falar, pode falar do servidor. As isenções para categorias estão todas lá expostas. E o deputado sabe disso. Hoje tem um artigo na Zero Hora da... O que é Zero Hora? Desculpa. Eu tô brincando. Mas aqui a gente pode falar... Eu tô brincando. É que tem emissoras que a gente não pode falar coisa das outras emissoras, mas essa pode, né? Ainda bem que tu veio uniformizado chinês. Da vice-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a doutora Vera Lúcia Deboni. E ela diz o seguinte: incentivos, 2 pontos, mais concessões de incentivos e espera por transparência. E lá pelas tantas ela diz o seguinte: não só ainda não se conseguiu abrir a caixa preta dos incentivos, vice-presidente da AJURES, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Não é orgulho que é brigar. Não só ainda não se conseguiu abrir a caixa preta dos incentivos, como a prática agora se amplia, se dá mais incentivos. E aí ela deixa muito claro, porque eu acho perfeita a colocação dela, ela deixa clara que ela não é contra incentivos, ela deixa claro o seguinte, olha aqui, ó. Ninguém pode ser contra incentivos. Se tu me permite. Por isso, ao contrário
Ao contrário, né, ela fala o seguinte, ó, faz sentido a campanha que participam a Ajures e mais 35 entidades além da Ajures, coordenada pela FOSEF Sindicato, técnicos tributários do Estado, para coletar assinaturas a fim de que seja instalada uma CPI sobre os incentivos. E aí ela deixa claro que ela não é contra os incentivos, ela diz mais, não se trata de ser contra essa política governamental por uma mera questão ideológica, absolutamente não. Muito menos de se opor ao desenvolvimento dos segmentos beneficiados, como, por exemplo, o automobilístico. Não é contra os incentivos. Só faltava não ser contra. Não é contra, é de implementos rodoviários, automobilismo. O que se quer é transparência sobre os processos, que o Tribunal de Contas tenha acesso aos processos para saber o seguinte, olha aqui, o que está sendo dado, está havendo a contrapartida, hoje o Tribunal de Contas não tem acesso a isso. Não é culpa desse governo e a maioria dos incentivos que hoje está em vigor não é referente, não foram dados por esse governo. É uma prática desde sempre que não cabe mais hoje não ter transparência sobre isso. Mas assim, deputado, existe assim, o que existe é um site que a gente disponibiliza lá assim as empresas beneficiadas. Mas há lá o Tribunal na de Contas não tem acesso. O Tribunal de Contas não tem acesso. E há uma representação, há uma ação do Ministério Público que teve que 3 vezes, né, contrapor o Estado para ter o direito de ter acesso aos 20 maiores beneficiados. São 244 mil empresas lá divulgadas no site Receita. Mas não diz se a empresa está dando a contrapartida, não diz quanto ela está recebendo, por que ela está recebendo. O Tribunal de Contas não tem acesso. Às vezes dizer é uma forma de esconder. Às vezes dizer é uma forma de esconder. Se você me permite eu pergunto, quando é que uma recebe... Se você me permite jogar uma querosene nessa discussão, nessa fogueira, eu não sou do Estado, eu sou paulista, mas... por trabalhar em indústria automobilística, acompanhei muito de perto essas negociações até pelo meu trabalho. E o Rio Grande do Sul, por dificultar isso, perdeu a forma. Então, assim, por princípio, nas discussões lá atrás, na década de 90, segunda parte da década de 90, quando a indústria automobilística, os estados começaram a disputar na faca, com incentivos, vem para o meu estado e não para o outro. Era uma guerra fiscal, exatamente. Que é boa para o Rio Grande do Sul. O princípio da renúncia, vamos falar de, não é uma guerra, mas da renúncia fiscal do poder público, seja ele estadual ou municipal, inclusive, ele renuncia a receber um dinheiro e botar um dinheiro no caixa. Uma forma de incentivo. Como uma forma de falar, ok, eu estou renunciando a isso, mas o princípio básico disso é o desenvolvimento econômico. Isso aí. Tá? Ele está, olha, você não vai precisar... Geração de emprego e renda. Não importa, é o desenvolvimento econômico. Geração de emprego é desenvolvimento econômico. Geração de renda é desenvolvimento econômico. Agora, não pode não ter o comprometimento. Exato. Agora, tem que ter o comprometimento. Tem que ter o comprometimento. Sabe por que eu estou falando isso? Desculpe, Levi. Porque aqui nós financiamos, demos incentivos fiscais de financiamento do BRDE e tal para uma... cervejeira que saiu aqui do centro de Porto Alegre, foi para Viamão, ela demitiu 1.000 empregados, ela se robotizou completamente. É possível fazer isso? Não, fez isso com a IESA aqui. A IESA aqui levou 140 milhões e foi embora. Né? O princípio da renúncia fiscal. Não estou falando de pegar dinheiro público e da empresa tal, faça X o teu projeto. Está aqui. Não estou falando do governo abrir mão de receber tributos em favor de uma empresa A ou B. Que é uma das formas de realizar seu investimento e desenvolver, gerar emprego, gerar renda, gerar, enfim, benefícios para o município. Se isso for feito corretamente, então, não tem por que esconder. Eu não vejo por que, exatamente, eu não entendo as razões para se esconder isso. Algo aí. Não, se dizia que era pelo sigilo fiscal, que isso poderia comprometer o sigilo fiscal que requer esse tipo de incentivo. Sim. Bom, aí o que foi? Bom, então, precisa de uma ordem judicial, então. O Tribunal de Contas faz 7 anos que está pedindo e não consegue. Aí o Ministério Público ingressa na Justiça com uma ordem judicial para pegar os 20 maiores incentivos e fazer um pente fino. Está tudo correto. Eu faço uma pergunta. Teve que, 3 vezes... Uma perguntinha. Que defender... O funcionário público não tem direito ao seu sigilo fiscal?
salário dele, ele pode saber? Todo mundo pode saber. Todo mundo funcionário sabe. dele, Certo. mas a empresa pode abrir. Então, quer dizer, Mas da empresa, aí é uma Bom, dois eu não pesos, posso fazer porque eu não conheço a legislação. 2 pesos, 2 medidas. Essa da transparência dos salários é lei hoje. Você tem que colocar realmente. Que não era cumprido. E não inclui, mas ela não inclui as empresas. Essa da questão dos filhos do O PJ ela não inclui, ela inclui a pessoa física, a pessoa Olha, Os jurídica. bancos de desenvolvimento eu não sei. Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu postei isso na minha página do Facebook, quando eu li esse artigo da doutora aqui, né, juíza, vice-presidenta Júris, né? Repita o nome dela. Eu postei o seguinte, ó. Será que os gaúchos estão preparados para conhecerem os intestinos do poder? Porque abrir o sigilo fiscal é ali que estão os intestinos do poder. Aí vem aquela As joias pergunta. da coroa são os incentivos fiscais que todos os governantes têm, porque o resto é administrar Eu massa não li. falida. Olha, nós já temos O que mais se de é- 100 WhatsApps. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor participou como secretário de 3 governos. E por que o senhor não resolveu fazer a mesma coisa dos 3 governos? Paulo, eu nem O senhor sabia. tinha a possibilidade de fazer. Paulo, mas vou fazer... Estava no olho do poder público. Mas do agora, executivo Paulo, agora estadual. quando você Nós eleger não governador, vai fazer. Paulo, nós não tínhamos É a uma promessa de crise, campanha, nós não né? tínhamos uma crise dessas proporções. Nos 3 governos que eu fui secretário, não se atrasava, parcelava salário, não se fazia os cortes drásticos que nós estamos fazendo, tanto no desenvolvimento quanto na economia. Quando chega o ponto que chegou hoje, que nós estamos tendo que cortar brigadiano, cortar dinheiro para a saúde, cortar dinheiro para o hospital, tu tem que, no mínimo, dar transparência para uma fonte de receita que pouca Ninguém gente imaginou sabia que tinha todo esse Ninguém dinheiro. imaginou que Eu vou todos ter os que governadores discordar. estavam levando Porque, o exatamente. governo do Estado a essa situação. Exatamente. Ninguém imaginou isso. Exatamente. A E crise as coisas sempre estavam maravilhosas. existiu. Mas A claro- crise sempre existiu, o déficit sempre existiu. Há 40 anos existe déficit no Estado. Mais de então 40 anos. Então essa sua justificativa não condiz com que hoje a gente tenha uma responsabilidade maior. Porque a responsabilidade... A responsabilidade é de abrir Mas só a os dados. responsabilidade com as finanças do Estado ou de abrir os dados, ela não é de agora, de 3 anos para cá. A responsabilidade mas com as finanças do Estado deveria ter começado lá 40 anos atrás. Mas tá que nos certo. últimos 40 anos, E por isso nós não 37. vamos começar. E por isso nós vamos deixar tudo como está. Mas então E por isso nós vamos... braço a torcer que este governador começou. É Mas eu não impossível estou defender, dizendo que não... É impossível defender que eu vou lógico. parcelar salário porque não tem dinheiro e vou dar dinheiro para o empresário e não conto Mas para não é ninguém. dar, vai cair mas tudo. não tem dar, dar isso aí. dinheiro. Não tem dar. Então tá bem. Não Então tem deixar dar. de receber. Não tem dar. O senhor está equivocado com a expressão Tá dar. bom. Então o senhor quer cortar, eu só vou quer dizer o cortar os seguinte. incentivos fiscais eu quero do setor transparência. leiteiro. Eu quero Do transparência. setor leiteiro. Tiago Dias, Eu quero transparência. só me dá Eu quero licença. que o meu Vamos governador não maquie as contas, como faz com a saúde, ponha 9% e diga que está botando os 2%. Transparência é ter Isso que eu quero. coragem de botar as vísceras das finanças do Estado para fora e não maquiar as finanças do Estado. Como se maquiou Na durante saúde vários tá outros maquiando. governos. Na saúde Vários tá outros maquiando. Só vou dizer uma Tem coisa que para olhar, vocês. esse é o governo Olha mais a transparente questão, olha a que tem, questão mais do transparente tributo tem, que Paulo aconteceu no Rio Grande do Sul. O Pedro Parente, que administrou aqui a RBS e conseguiu resolver o problema da RBS, graças a Deus, para todos nós gaúchos, né? Porque uma Hoje não é empresa mais gaúcha. RBS, né? Outro nome? Hein? Adotaram outro... Não, é aqui a RBS Santa Catarina que vendeu. Ah, permaneceu. Agora, veja o que aconteceu. Pedro Parente, que é uma sumidade, eu respeito ele, foi para a Petrobras. Olha o prejuízo que ele trouxe para o Estado. Pegou as plataformas que estavam sendo construídas aqui e levou para fabricar na China. Por quê? Eram muito caras as plataformas. Só que 52% do custo das plataformas eram impostos. Por que não Fabricadas reduz aqui. impostos para manter o emprego e a renda do cidadão e manter desenvolvida Atacar a metade sul do na Rio Grande do origem, Sul? na causa, Aí foi a IESA embora, porque perdeu a capacidade de fornecer, de rentabilizar. Mas Porque ganhou o Estado cedo, não tem mas condição perdeu quase 20 o mil Estado empregos. não Mas tem ganhou- condição de gerar desenvolvimento. Mas Sim, ganhou... mas aí tira o que tem. A IESA foi condição. embora, O governo federal- mas levou 140 milhões de dinheiro público, sem dar as Mas devidas se a- garantias e nunca mais vai devolver. E quem foi que fez isso? Os 140 governos. Não, milhões? o governo que o senhor foi secretário.
Mas e qual é o problema, Paulo? Nada, então, vamos falar a verdade. Mas e qual é o problema, Paulo? Não. Eu não fui secretário da Fazenda. Sim, mas... Eu não tenho rabo preso, Paulo. Eu sei que não tem. Os últimos 3 governadores me convidaram para ser o vice deles, que eu vejo com muita honra, mas não quis ser o vice dos últimos 3 governadores, é porque eu não tenho rabo preso. Mas ninguém está dizendo que o senhor tem, não foi isso que foi dito mas aqui. nós vamos deixar bem claro. Não, porque participou do governo... Participei, e olha, vou te dizer, fui convidado a participar desse também. Não participei porque não quis. Não, que o financiamento para a IES, Mas fui convidado. quem deu foi o Badesul. Como para o Odebrecht, Em que governo? no governo anterior, como no governo anterior ao Odebrecht ganhou, sim, no governo claro. da Ieda, o Odebrecht ganhou, como nos outros governos todos ganharam, e por isso nós agora vamos fazer uma cortina de fumaça e não vamos tratar desse assunto, né? Vamos desmerecer o assunto. Não, né, Paulo? Na verdade, tem que abrir E essa desculpa o dinheiro que outro já fez, eu vejo muito em corrupção. Não, mas não é só o PT que é corrupto. Tem, também. Caim matou Abel. Então mata quem que tu quiser, porque já tem precedente. Isso aí outros já fizeram. deixa Vai assim, matando aí, não tem problema. Mas é que Não assim, é isso que foi dito aqui, doutor. O que foi dito aqui é que foi dado financiamento para a IESA, porque é uma verdade, e foi perguntado, mas em que governo foi dado? Foi no governo Tarso Genro, que foi dado esse financiamento. No governo do Tarso foi dado. No governo Tarso foi dado. No governo Tarso foi dado lá, tem que dar hoje. No governo Tarso foi dado para a IES e para outros tantos. No governo Ieda foi dado para o Odebrecht e para os outros tantos. No governo Rigoto também. Não é por causa disso que eu vou me omitir e botar a cabeça embaixo e não vou falar o que eu estou vendo. A sangria do Estado está nos incentivos fiscais sem fiscalização adequada. É aí que tem 9 bilhões por ano, que ninguém sabe por que vai, né? Se está tendo a contrapartida. Se não tivesse os incentivos fiscais, as empresas não estariam, a IAGM não estaria aqui. Mas tem que ter. Mas diz quanto é que está pagando para a empresa para eu avaliar se está certo. Eu quero saber se sou eu que estou sendo beneficiado. Mostra. Eu quero saber se é o Mas não benefício é a para questão mim. de não ter que Agora, existir, se tem que esconder... Empresário paga demais. Empresário paga imposto demais. Tem que dar incentivo fiscal. Mas de maneira... Atualmente é só pela transparência. Mas lógico, só isso. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Doutor Argolo, não podemos, o senhor é do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida ela não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Paulo, só tem uma maneira de tu aprender a tocar piano, é tocando piano. Só tem uma maneira de tu aprender veterinária, é atendendo o animal. Claro. Não tem outro jeito. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS, a mensagem do engenheiro. É o momento do engenheiro. CREA-RS em Foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise necessária e o conhecimento técnico para encontrar as melhores soluções, compatibilizando assim investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Temos que lembrar que aí está a Unicred para proteger a sua casa, valorizar seus melhores momentos. O nosso seguro residencial oferece tudo o que você precisa para ficar mais tranquilo e seguro. Conheça a flexibilidade nas coberturas e as diferenças exclusivas que só a nossa instituição financeira cooperativa tem. Quando pensar em seguro residencial, escolha a Unicred. Unicred, mais valor para você. O doutor Argolo fica chateado quando a gente chama um momento engenheiro. Ele lembra que o chefe dele,
O ministro da Saúde é engenheiro, doutor Ricardo Barros. Quer ver O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos agora... O momento do médico. Mas vamos dar uma chance para ele. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, uma das maiores autoridades em oncologia do planeta. E aqui ele é o titular do Ernesto Ornelis e do nosso Hospital de Clínicas, além de presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e mais jovem membro. Também, o senhor tem vários presidentes. E o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Doutora Daniela. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os cistos mamários. Encontrar cistos em exames mamários de rotina é algo muito comum, mas que muitas vezes gera dúvida e preocupação nas mulheres. Então vamos entender um pouquinho melhor essa condição. Os cistos simples são como saquinhos cheios de líquido que se acumulam dentro da glândula mamária. São condições benignas. Eles geralmente surgem nas mulheres na faixa dos 40 anos e são percebidos como nódulos macios, móveis, lisos, muitas vezes dolorosos. Eles estão muito relacionados com as mudanças hormonais. O principal exame que nos auxilia no diagnóstico é a ecografia mamária, porque o exame físico e a mamografia geralmente não conseguem diferenciar um cisto de um nódulo sólido. Os cistos simples, eles podem ser somente acompanhados por ecografia. E os de maior tamanho podem ser aspirados, a gente confirma o diagnóstico e também alivia o desconforto. Já os cistos complexos ou complicados são aqueles que não se encaixam nesses parâmetros de cisto simples e podem ter, então, um componente sólido no seu interior, margens indefinidas, por exemplo. Estes complexos devem ser cuidadosamente avaliados e manejados por especialistas. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Paulo Sérgio, será que realmente um país maravilhoso, seria maravilhoso nosso país se a lei fosse usada para todos e que os nossos magistrados não julgassem pelas cores partidárias, como faz Gilmar Mendes, condenar Lula e deixar o Aécio Neves solto e deboche com o povo brasileiro? Por favor. Essa e outras, né? Por favor, todos sabem que a qualidade dos chineses é a pior do mundo e todos sabem que os alemães são os melhores. Quem tem dinheiro jamais vai comprar um carro chinês. Isso aí para vocês fazer a defesa. Eu vou discordar do cidadão, é um direito dele. É verdade que os alemães são muito bons, os japoneses também são muito bons, os coreanos também foi muito bons. Só que não conhece a China, para dizer uma coisa dessa. Eu quero lembrar o cidadão, qual é o nome dele, se você tiver aí. Ele não botou o nome. Aliás, não leio. Eu quero lembrar o seguinte, os japoneses, o Jair está aqui do meu lado, testemunha disso também, os japoneses, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, talvez um pouco mais, sobretudo nos Estados Unidos, eram chamados de lixo. Eu jamais vou ter um carro chinês. Em seguida, eles superaram. Hoje os japoneses estão aí. Isso depois passou para os coreanos, isso há 15 anos atrás. E uma vez foram os italianos? Aqui no Brasil, você jamais pensaram em comprar um coreano. Ouvinte, e agora está para os chineses. A diferença disso ouviu o que eu comentei antes, né? Ele não conhece na realidade, talvez ele ouviu falar. Não, ele tem razão quando ele olha o estereótipo, né? O carro alemão, em função de Mercedes, evidentemente, é um carro ótimo. 15 anos atrás, se tinha esse conceito. Diz para ele que a Volvo de quem é, diz para ele. A Volvo é da Geely, automóveis. Mas é igual os carros japoneses e coreanos, né? A Volvo, os carros coreanos não eram considerados, Paulo Sérgio, carros de qualidade. Hoje não, hoje os carros coreanos. Pergunta para ele, a maior fábrica da GM está na China. Sim. A Ford está na China. A Volks está na China. O telefone que ele usa provavelmente foi feito na China. O telefone dele na China. Sim. Vai ver a nossa roupa, que se olhar bem, tem parte dela que é da China. Eu quero convidar o telespectador para ir na Sam Motors, conhecer o carro e fazer um test drive. Ele vai ficar encantado com a X60. Tenho certeza. Qual é a razão para se comprar uma X60? Eu acho que o pacote tecnológico que ela traz, o preço é muito atraente. Então diga para ele que não assinou anônimo, para esse anônimo. Então, não, como já falou. Qual é a tecnologia embarcada no X60? A tecnologia é total. Tudo que ele vai encontrar num carro alemão, ele vai encontrar no carro chinês. Faz a mesma coisa, da mesma forma.
Tem inclusive, câmera de ré? Provavelmente os fornecedores são os mesmos. Tem câmera de ré, tem central multimídia com tela de 8 polegadas, que faz uma porção de coisas que eu nem consigo dizer aqui, tudo que aquilo faz. E tem ar-condicionado, airbag, toda a segurança. O X60 automático. Tem câmbio automático. O X60 passou. Durabilidade. O X60 passou no crash test. 3 anos de garantia. 3 anos, legal. Posso usar meu diploma aqui um pouco, Paulo Sérgio? Pode, claro. Vamos lá. Manutenção, como é que é? Porque Esse é o nosso ponto Tu forte. está falando 2 jornalistas aqui. Esse é o nosso ponto forte, esse é um destaque. Inclusive, por isso a Sun Motors é o nosso concessionário aqui. Porque aquela mítica, né, de que demora, tem que vir a peça daqui, dali, que não tem no mercado. Não, absolutamente. Deixa eu fazer uma parte que é muito interessante e a gente tem um dado muito importante para divulgar aqui. Hoje, até pouco tempo atrás, a indústria ela era caracteristicamente ligada a uma cultura, a um país. Hoje, o carro é feito no mundo inteiro. Você tem um pedaço aqui, um pedaço lá, de todas as marcas. É igual o telefone, né? Igual telefone. Telefone é assim também. Então, assim, você vai pegar um sistema de injeção que nós utilizamos, é o mesmo que está em todos os outros carros. É da Bosch, é da Delphi, são fornecedores mundiais internacionais. Então, você não tem mais aquela questão de você ter um item que é exclusivo. Nós optamos por uma mecânica simples, isso dito pelos mecânicos aí das concessionárias, né? A simplicidade de se fazer qualquer serviço no nosso produto é muito fácil, né? Então, é uma característica que a empresa adotou. Uma pergunta, a Toyota e a Honda não estão fabricando na China também? Lógico. Também estão fabricando na China. Olha aqui, ó. Parabéns pela bancada. Como é importante para o mercado esta diversificação e gama de marcas de automóveis, ao contrário de outros setores que monopolizam e está na mão de um ou dois. Grande abraço, muita saúde, Cláudio Alves de Novo Hamburgo. Grande Cláudio. É isso aí, Cláudio. A gente tem espaço para todo mundo, né? Nós estamos trabalhando. Tem espaço para todo mundo. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Gostaria de mandar um abraço para o Jair Leite, muito bom vê-lo. José Armando Espor de Lajado. Poxa, um abraço para você também, grande amigo. Que bom. Esse morou no Rio Grande do Sul, foi da GM aqui. Estou matando a saudade aqui. Que pena que não dá para te dar um abraço aí pessoalmente. Muito obrigado pela lembrança. Quem sabe logo em Lajado também. Vai lá, olha aí. Né? Saindo daqui a gente dá uma passadinha lá. Terça-feira em Lajado, na Aquat, tem um churrasco maravilhoso. Pronto. Viu que eu já estou aqui ajudando, né? Coisa boa. Deixa eu muitos amigos aqui. Os empresários da Alifam acreditam que a crise do Brasil acabará e quando? Posso fazer um comentário? Vai lá. O pessoal estava discutindo, e como eu não tenho a menor capacidade técnica para discutir os aspectos políticos, eu não vou entrar no aspecto político. Mas uma coisa eu preciso mencionar, muito interessante, que eu percebo que está acontecendo. Outro dia vi um grande empresário gaúcho fazendo uma manifestação nessa direção, que me identifiquei muito. Parece que, graças a Deus, está havendo um descolamento da economia e dos aspectos políticos. Né? Acho que os empresários e as pessoas, de um modo geral, o consumidor, ele está entendendo que a complexidade política talvez seja muito difícil para ele e ele está descolando, ele está seguindo a vida dele. Né? O empresário falou, peraí, eu tenho que investir, não posso ficar preso a um fato que eu não tenho, eu sou talvez impotente para resolver. Então a gente está percebendo isso, que está havendo um descolamento, a economia está seguindo o seu rumo, independente dos aspectos políticos que estão ainda se desenrolando. Né? Então, esse eu acho que é um compromisso. Talvez leve tempo, mas assim, mas se a economia... Sim. Vamos ao ponto final, vamos complementar no ponto final, mas antes tem uma no cravo, outra na ferradura, mas aqui. Mas a maioria é elogiosa. Aqui, Mário Luiz de Camacuã, boa noite, tudo bem? Parabéns pela entrevista ontem com o secretário Giovanni Feld. Sobre a China, observe que até 2003 a nova potência mundial, econômica e militar será dos chineses. Eles estão se preparando para isso. Enquanto nós brasileiros desdenharmos e nos acharmos espertos, estamos ficando novamente para trás. Eles estão crescendo quietinhos. É verdade. Vamos ao ponto final, com a nossa Gimo FCDL que começa. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada.
FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Nosso ponto final, vou começar com o deputado Lara. Vou deixar o Thiago depois de ti, porque senão depois vou passar. São 2 contra 1 aqui. Não, capaz, até peço desculpa se Não, que isso. em algum momento fui... Que isso. Faz parte do debate, né? Pampa debate, Ele senão tá com não um tem graça. caranguejo nesse coraçãozinho dele. Eu só quero ratificar o que o senhor falou, que a crise, ela é uma crise do setor público. As empresas que têm crise, que estão passando por um momento difícil, mas estão 1000 vezes melhor do que o setor público. E hoje, né, nós tivemos a notícia de que o próprio mercado, né, e agora, na tarde, já sinalizou, é o seguinte, ó, independente de quem seja o presidente, se vai ficar o Temer, se não vai ficar o Temer, se vai ser o Maia, nós vamos seguir. Vai seguir em marcha. As reformas que estão aí referindo que o dólar baixou e as vendas de ações da bolsa subiu. Vê que está linkado à política. Não, está linkado à política. O Moro condenou o Lula. Isso. E o mercado se E o mercado reagiu favoravelmente. Bom, todo mundo achou que ia ser um hecatombe a partir do momento uma condenação do Lula. Mas, eu não achei. Mas muitas pessoas achavam, tinham medo que podia acontecer. Só a vanguarda do atraso. Bom, assim, então, Paulo Sérgio, era isso que eu queria dizer e aproveitar aqui para 3 pessoas, né? 2 de aniversário, a Claudete Varlau, o Guilherme Galarraga, que também faz 18 anos hoje, nos assiste aí também, e o Rafael Lamper Torres, que também está nos assistindo lá em Dom Pedrito. Locke, lá de São José, e mais o Francisco José Tabajara, nosso amigo lá de Atlântida, Paixão Cortes, 90 anos, Paixão. O Enio Roberto Reis, da ATP, a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kublak, o ministro Marco Aurélio Mendes Farias de Melo, de aniversário, Marco Aurélio Melo, primo do Collor, e o coronel Cairo Bueno. Momento aniversário. Vai levar o teu Zezé. Eles que fazem aniversário e a gente que ganha. Que tens no teu coração. Doutor Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Olha aqui, queria que eu falasse mal do prefeito. Eu não. Então vou te dizer uma coisa. Ontem, os funcionários, enfim, servidores do posto de saúde do Morro da Embratel ficaram cercados por uma luta entre facções do tráfico. Quer dizer, uma facção tentou tomar o morro da outra facção. E eles ficaram no meio do tiroteio. Me fizeram contato comigo, eu liguei imediatamente para o coronel Kleber, que é o secretário municipal da segurança, que me disse, estou deslocando a viatura para lá agora. Não tem, vou ver, talvez, vou verificar se tem ou não. Estou deslocando, posso dizer, pode dizer que está sendo deslocado uma viatura para lá. Então, quero cumprimentar o coronel Kleber, né, pela prontidão, pela rapidez, pela eficiência, né, e dizer que a gente fica muito gratificado de ver isto no poder público, né, uma atitude rápida, imediata e para salvar vidas. Seu mignon, doutor. Muito obrigado. Viu? Falei bem na prefeitura. A sua vida já está salgada, mas sua vida salgadinha, falasse bem. Tiago Dimer, nosso diretor de publicidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro agradecer de novo, né, Paulo Sérgio, o convite para a gente do governo, e para mim é muito importante estar aqui, principalmente que a gente aprende muito, e nesse debate a gente acaba com certeza aprendendo, né, e cada um aqui, claro, defendendo um pouco do seu lado, e eu não posso deixar de dizer que, sim, este governo é o governo mais transparente de todos os outros governos, nós avançamos muito em transparência, nós divulgamos o salário de todos os servidores cumprindo uma lei, mas claro que precisamos avançar muito. E é para isso que o governador e o governo do estado vêm fazendo essas reformas. O governador, dentro da sua possibilidade, não somente o governador Sartori, mas todos os outros governadores que já passaram pelo estado,
Sim, existem limitações. A gente tem o judiciário, a gente tem os técnicos, a gente tem as corporações e de tudo isso, com certeza, esta é a maior reforma que já foi feita em todos os tempos, posso dizer, não querendo parafrasear o ex-presidente Lula, né? Mas de todos os governos, esta é a maior reforma que já foi feita. Porque nunca antes neste estado foi feita uma reforma tão grande. Modéstia às favas. Exatamente. Agora, o que é preciso entender, Paulo Sérgio Pinto, é que as coisas não serão feitas em 3 anos e a gente precisa evoluir e continuar mudando. Daí o teu jeton, Obrigado. biscoitos Zezé, os nossos mignons da Zezé. Doutor Argolho, como é que está o processo contra o prefeito de Caxias para cobrar o cumprimento horário? Doutor Argolho, não se atira a pedra quando o telhado de vidro, Carlos Eduardo. Mas, doutor Jair Leite de Oliveira, seu ponto final. Diretor comercial da Caxias tem um sindicato próprio, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eles têm um sindicato próprio. As pessoas ficam me cobrando atitudes do sindicato de Caxias, não tem como. E aí o Sindicato Médico de São Paulo, mas não tem interferência nisso. Tá certo. Então, doutor Jair Leite de Oliveira. Seu Paulo Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer grande te rever e rever alguns colegas aqui do Estado. E eu queria passar uma mensagem para os consumidores de automóvel do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje eles foram brindados com mais uma concessionária, a 6ª concessionária no Estado. Temos uma em Torres, temos em Pelotas, em Canoas, em Caxias e 2 em Porto Alegre. E ele pode ficar tranquilo com o compromisso da Alifam com o consumidor. E eu ia comentar num ranking feito por um jornalista de uma instituição muito conhecida sobre o atendimento ao consumidor. A Alifam está entre as 3 melhores montadoras que cuida do cliente. Eu estou falando do site Reclame Aqui, ok? É um orgulho para nós. Pô, não é uma surpresa, porque a gente tem trabalhado para isso. Parabéns. Tá bom? E o senhor, como não podia deixar de favorecer o Rio Grande do Sul, né? Na sua gestão na Alifam. Eu acho que na outra Até encarnação, conhece o Rio Grande. eu acho que nasci aqui. Eu tenho um carinho e um apreço muito especial. Graças aos incentivos fiscais, empresas se instalam no Rio Grande do Sul, geram empregos, pagam ICMS, que serve para sustentar o 10º repassado ao judiciário, que recebe em dia, e pasme, tem vale refeição e auxílio moradia. Antônio de Porto Alegre. Está vendo como é que é? Doutor Sidney Levi, seu ponto final. Muito obrigado. Olha, Paulo Sérgio, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu não sou do Estado, eu venho aqui a trabalho algumas vezes por ano. Bem-vindo. Muito obrigado. Mas respondendo a tua última pergunta, que eu não tive a oportunidade de terminar, mas a China, a Alifam olha para o Brasil e para a crise do Brasil e não enxerga a crise. Ela enxergou a oportunidade. Nós estamos aqui no Brasil trabalhando, é evidente que há dificuldades, mas se a gente cruzar os braços e esperar a crise passar, a gente pode deitar e morrer. Então a ideia é que a Alifam acredita, evidentemente, naquela parte do Brasil, no Brasil que trabalha e produz e gera riqueza. A Alifam alinha-se com esse Brasil que produz, esse Brasil que quer crescer. Aliás, um dos ideogramas que... Exato, eu lembrei dele, por isso que eu falei. Olha aqui, ó. Alifam, eu já ia cobrar o meu Zezé. Então, a Alifam tem a satisfação de não olhar a crise, mas boa noite, estou trabalhar. assistindo o programa, está muito bom. E hoje está o nosso querido deputado Luiz Augusto Lara, sou de São José do Norte, Nel de Domingos, Brasil. Grande abraço. Posso mandar um abraço aqui para o Mauro e para a Deise Mosqueta, que estão nos assistindo aí, mandaram uma foto aqui, ficaram um pouco preocupados com o nosso debate aqui, Argolo. Mas tá tudo bem, é tudo a favor do Rio Grande. Mas deixa eu te contar ligeirinho. Não, terminou. Eu fui numa inauguração, estava o prefeito de Porto Alegre, Marquesan, ficou do meu lado. Aí daqui a pouco ele passa o braço aqui em mim. Eu digo, Marquesan, tu vai me comprometer? Eu disse, mas isso que eu quero que alguém tire uma foto e tu vai explicar para os médicos depois. Obrigado, Diego Dimmer, obrigado, Paulo de Argolo Mendes, deputado Lara, obrigado, Jair Leite de Oliveira e nosso diretor Alifam, sejam bem-vindos ao Rio Grande. E obrigado, Sidney Levi. Obrigado a você, Paulo. Nosso glorioso colega e hoje Relações Públicas da Alifam. Muito obrigado. Obrigado. Muito e volte mais ao Rio Grande do Sul. Parabéns a todos. E mais concessionárias por aqui. Com e certeza. fica de olho no Jefferson, hein?
Não, ele... Fürstenau. Eu acho que ele vai demandar mais de nós do que nós dele. Ele vai cobrar mais a gente. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais, o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.